Hoje, eu quero convidar vocês a abrir aí as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 9, e nós vamos ler a oração intercessória de Daniel. Nós vamos buscar aprender através desta oração de Daniel alguns princípios que devemos considerar na oração intercessória. Quando nós nos reunimos aqui na jornada, nosso objetivo é exatamente interceder. E nós intercedemos pelos pastores, nós intercedemos por nações, nós intercedemos por diversos pedidos, incluindo as nossas necessidades. Então é muito importante que a gente tenha compreensão de como devemos interceder. Contudo, eu quero dizer uma coisa, antes de entrar propriamente no texto e no ensino, que eu acho muito importante. Porque nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Samaritano. O Ministério Samaritano, ele possui dois braços. E um dos braços deste ministério é a intercessão. E nós temos dentro da nossa igreja diversas pessoas que são conhecidas como intercessores. O que eu quero dizer é que existe uma ideia por aí que ela é falsa em nossos dias, que é uma ideia de que Deus escolhe alguns para a intercessão. Então Deus escolheu Martins, a Thelma, o Cornélio. Não, somente aqueles ali têm o superpoder de interceder. E essa ideia não é correta. Sabe, não existe super cristãos, da intercessão. O chamado, que muitas vezes nós falamos, se você tem um chamado para interceder, ele nasce de um coração que é devoto, apaixonado, rendido a Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais desejamos Deus, eu diria que o peso da intercessão ele cresce dentro do nosso coração. A questão não é pessoas que Deus vai escolher, são pessoas que se entregam e que se dedicam a Deus. E quanto mais elas se aproximam de Deus, mais elas sentem a dor, mais elas têm empatia com aquilo que está também no coração de Deus, mais então elas são desejosas de orar, de dedicar tempo por vidas, porque isso está no coração de Deus. Estão entendendo? Não é que Deus vai lá e pega alguém do nada e diz: a partir de amanhã você é intercessor, vou derramar uma graça sobre a tua vida e você é intercessor agora. Você vai ver que quem intercede são as pessoas que buscam a Deus com seriedade. E Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quando você busca se relacionar com alguém, você busca cuidar da esposa, a esposa do marido. Quanto mais você busca estar próximo, mais você percebe as necessidades, mais você percebe a dor do outro, mais você tem interesse em querer participar disso. Não é verdade? Eu diria que a intercessão, ela flui disso. Quanto mais eu aproximo de Deus, os anseios, os desejos, os planos, os projetos de Deus, mais fazem parte de mim. E mais eu quero compartilhar e fazer parte disso com Ele. Então eu quero entrar com vocês e trazer alguns princípios que estão dentro do texto de Daniel. Eu não vou ler toda a oração, ela é longa. Nós vamos somente até o verso 9 e tirar alguns princípios de oração para nós. Diz assim o texto: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante no reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos.
Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Amém? Depois nós falamos um pouco mais do que está à frente, mas para nós, até esses versos é o suficiente para tirarmos já alguns princípios dessa oração tão bonita. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês, e aí eu quero chamar a atenção de vocês no versículo 1, porque diz assim no início do verso 1 e no início do verso 2: Dario, filho de Xante, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio, no primeiro ano do seu reinado. Destaque isso. No primeiro ano do seu reinado. Talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com a intercessão? Foi a mesma pergunta que eu fiz. Então, o que o senhor quer que eu entenda disso? E eu comecei a entender que tem um princípio aqui muito importante. Deus não coloca dados e detalhes em coisas que não têm importância. Por isso, quando você lê a Bíblia, preste atenção em cada vírgula, em cada informação, porque Deus tem alguma coisa para dizer com isso. E eu queria entender e falei, Deus, qual é o princípio que está aqui? É que todas as vezes que nós desejamos interceder com eficácia, nós precisamos alinhar nossas orações com o momento de Deus na história. Entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Quando nós desejamos interceder com eficácia, precisamos alinhar nossas orações com o momento de Deus na história. Tem um segredo, tá aqui. Por que ele colocou isso? Para que nós pudéssemos entender o momento que Daniel está se colocando diante de Deus com referência ao seu pedido. No primeiro ano do seu reinado, o rei Dario começou a reinar no ano 529 a.C. Ele recebeu o reino babilônico no ano 529 a.C. Você vai me ajudar a fazer uma conta. Em 598 a.C., presta atenção, 598 a.C., Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor. Em 529, Daniel se coloca para interceder. Qual a diferença que temos aqui? Quantos anos que era? E quando que terminaria o cativeiro? 70. Daniel percebe, e nós vemos isso, porque ele fala assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, ele leu as profecias de Jeremias, e aí Daniel falou, mas espera aí, já está para se completar os 70 anos.
69 anos. Então ele se coloca diante de Deus, lembrando e pedindo para que Deus pudesse ter misericórdia do seu povo, e nós vamos falar um pouco bem a respeito disso depois. Mas o que eu quero destacar é a importância de você entrar no momento certo, na história, e não querer achar que você vai mudar Deus dentro da história, mas você precisa entrar e se alinhar com Deus na história. Entende? Você imagina se Daniel fizesse essa bela oração no primeiro ano. Deve ter falado, Daniel, só tem 40, 70 anos. Porque Deus já havia determinado que eles ficariam 70 anos no cativeiro. Eles teriam que passar por aquilo como consequência da desobediência, da rebeldia, da dureza de coração que eles tiveram. Quando Daniel ora, Daniel diz o seguinte, no verso 19: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Obrigado. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel está pedindo o quê? Ouve, Senhor, perdoa, age, não demore. Mas ele não está pedindo para Deus agora a libertação. Não, ele sabe. Eu compreendi que era 70 anos. Ele sabia que ainda tinha um tempo. O que ele está pedindo para Deus? Só não esquece, Deus, não demora. Não é completar 70 anos, no primeiro dia, se possível, nos tire deste lugar. Mas lembra, eu vou pedir para você entender bem o que eu vou dizer, porque eu quero que você entenda essa questão de alinhar nossas orações ao momento de Deus. E durante a minha caminhada cristã, então por diversas vezes eu ouvi alguns testemunhos de pessoas dizendo assim: pastor, eu estou orando 25 anos para o meu marido se converter. E onde está seu marido? Continua perdido. Eu estou orando 10 anos, meu filho. Muitas histórias diversas assim. Me lembro de uma irmã que ela passava uma luta tremenda com o marido dela. E essa eu lembro que ela falou que já estava há 19 anos orando. E tinha visto, tinha diversas coisas. E quando eu li isso aqui, eu fiquei, Deus, me explica isso melhor. Porque parece que o Senhor está querendo me mostrar algo. Por que as pessoas às vezes ficam 19 anos orando? E eu sempre tive isso no meu coração, 20 anos, 10, aliás, para mim já um ano já é muito, por uma coisa, e o Senhor, que é amor, o Senhor que é misericordioso, como ninguém, o Senhor que é capaz de amar muito mais do que eu, porque eu já ficaria incomodado. Uma mulher pedindo 19 anos, Senhor, pela salvação, pela transformação da vida do filho, de um marido. Será que o Senhor não consegue se compadecer? São 19 anos. Eu fico tentando imaginar, às vezes, essa mãe, ou essa esposa, ou esse pai, todas as vezes chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, lembra-te aqui de mim, olha. Hoje já completou 19 anos mais um dia. 19 anos e 2 dias, 19 anos e 3 dias, mas daqui a pouco. Deus é tão insensível. E aí eu fui deixando o Espírito, foi falando que muitas vezes as pessoas passam-se anos, mas porque elas não alinham a vida, a oração, ao tempo, ao kairós de Deus. E às vezes elas estão olhando para um lado e elas estão simplesmente cegas naquele caminho e fica e não consegue perceber que aquele não é o tempo, que às vezes Deus está querendo dizer: espera, quieta o coração, vai chegar o momento certo, vou fazer a obra.
Às vezes, enquanto isso, precisa dar testemunho, né? E eu já vi alguns casos, né, pastorando na igreja, que as mulheres oravam muito, mas o testemunho era ruim. Não é que elas eram ruins, não tinha sabedoria. Às vezes eu até brincava, né, vocês no púlpito, falava, olha, você quer que teu marido se converta? Aí você vai lá bem na hora do futebol, que ele gosta, e quer ficar falando de Jesus para ele, vai ficando com raiva de Jesus. Ele quer assistir o jogo. Aquela não é a boa hora. Tem um momento certo. Talvez nem ia ficar falando. Pedro fala isso, né? Não é com palavras, né? Com tuas próprias ações, com a tua vida. Viva. Seja cristão simplesmente. Deixa que o Espírito de Deus vai fazer, e talvez no momento certo o Espírito vai chegar para você e falar, é agora. Aí você vai orar, você vai jejuar, daqui a pouco você, pá, aconteceu. Porque era o momento da ação e o tempo de Deus naquela vida. Mas às vezes é 70 anos que Deus quer trabalhar, e você quer no primeiro ano ficar trabalhando para Deus. Deus está falando, está fora do tempo. Confie em mim. Agora, como é que nós vamos conseguir perceber isso? Nós precisamos estar muito próximos de Deus. Nós precisamos estar sempre perto de Deus. E eu percebo que as pessoas não conseguem ouvir Deus. Pessoas às vezes estão orando, 20, 30, não conseguem ouvir Deus, porque eles aprenderam a contemplação. Quando você silenciar, ficar na contemplação, você vai perceber que o Espírito vem e ministra a você. E Ele te direciona. Ele te dirige o que fazer. E você vai entendendo os planos de Deus. Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim, certamente o Senhor, certamente, é algo que não tem dúvida, o Senhor revelará o seu segredo, o segredo está no coração dele, para o seu profeta, para o seu servo. Deus tem prazer de fazer isso. Deus teve prazer de chegar até Abraão, porque Abraão andava com ele, era amigo dele. Deus tem prazer de vir e revelar seus planos, mas a gente precisa estar perto dele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Muitas de nossas orações levam anos, porque elas estão desalinhadas com o momento de Deus, com a vontade de Deus na história, muitas vezes, das nossas vidas, daqueles que estão ao nosso redor com quem oramos. Nós precisamos colocar nossos corações alinhados ao coração de Deus. A intercessão eficaz, ela leva em consideração o momento histórico em que se vive. Por isso, começa dizendo, no primeiro ano do reino, eu compreendi as Escrituras, entendi que 70 anos estavam para se completar, eu orei ao Senhor. E quando a minha oração está alinhada com a vontade de Deus, quando eu intercedo a partir da direção de Deus, a resposta é imediata. A resposta é imediata. Porque quando o Espírito Santo me conduz na oração, é diferente. Porque Ele me leva nos caminhos de Deus. Agora, quando eu estou orando e tentando alinhar Deus aos meus projetos, aos meus planos, eu fico quebrando a cabeça. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Nós precisamos nos alinhar com Deus. Agora, como ele orou? Me chama a atenção o verso 3. Ele entendeu. E o que acontece? Ele diz, por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Precisamos sair da passividade e orarmos com fervor. Eu preciso alinhar
Entender o tempo de Deus. E o que ele entendeu aquilo? Não, ele poderia simplesmente ter, Deus vai fazer. Não sei o que Deus vai fazer, ele já disse, 70. Não, mas aquilo mexeu no coração. Eu quero ser parte dessa história que o Senhor Deus está fazendo. Então o que ele faz? Ele sai da sua passividade e ele diz: voltei o meu rosto ao Senhor. Voltei. Então tem duas coisas aqui. A primeira é que sair da passividade é tomar uma iniciativa, se colocar na brecha, assumir a oração diante de Deus. Quando nós tomamos conhecimento, muitas vezes, da realidade, por exemplo, do nosso país, da realidade do irmão que está dentro da igreja, quando nós tomamos conhecimento da realidade que rodeia e que cerca a igreja no Brasil, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa ação? Será que nós ficamos passivos? Ou será que nós somos capazes de falar: não, peraí, eu vou voltar para Deus e o buscar. Eu quero fazer parte do mover de Deus na história. Eu quero me alinhar dentro dessa história, eu quero ser parte disso. Deus, o Senhor está querendo fazer algo dentro da história da igreja brasileira, eu quero ser parte disso. Deus, o Senhor quer fazer algo na história daquela vida, eu quero ser parte disso. Precisamos escolher a oração. Você entende? É uma escolha, é uma atitude intencional. Não começa a orar sem que haja da minha parte uma intenção. Mas eu também acho muito estranho qualquer tipo de oração. Oração que não está ligada a nada. Não, eu preciso antes me colocar como um vaso de Deus. Eu quero entender, Deus, o que o Senhor está fazendo na história dessa pessoa. E às vezes você ora atentamente, você, o que está acontecendo, tanta coisa. Não, Deus tem uma coisa: Senhor, eu quero participar disso. O que o Senhor quer fazer na vida dela? O Senhor vai me usar para falar com ela? Talvez não. Talvez você apenas aqui vai estar na brecha, intercedendo, clamando. O Senhor vai mover alguém, não sei. Mas eu quero estar ali. O que o Senhor está fazendo na história deste país? Eu quero fazer parte dessa história. Hoje a grande maioria das pessoas possui conhecimento da realidade que está acontecendo no mundo afora, política e social. Mas como elas fazem parte dessa realidade? Quais são as escolhas? Quantos dobram o joelho e clamam pelo Brasil? Choram pelo Brasil? Nós vivemos num mundo onde as notícias chegam rapidamente. Basta abrir aí o teu smartphone e você tem as notícias todas. Mas como é que você se encaixa dentro disso? Qual é a sua ação diante disso? Na grande maioria, nós somos acomodados. Pode ser que sejamos acomodados porque nós não entendemos na realidade o impacto de uma oração. Então a gente acaba achando que orar é como se eu não estivesse fazendo nada e você não tem noção sequer disso. Porque às vezes através de uma oração, vou dizer uma coisa, de uma oração, você pode estar fazendo mais do que pessoas que estão levantando tijolos lá. Porque pode ser que coisas aconteçam porque você orou. E Deus ouviu a tua oração e falou: não, peraí. Você orou, eu vou levantar 10 mil pessoas lá. E sabe que oração é algo extraordinário? Porque assim, você ora, a partir do momento que você se coloca, e aí Deus percebe e fala: puxa, essa pessoa tem um coração desejoso, verdadeiro. Ele gera em você aquilo que ele quer que você ore. E você sente um peso. Eu sei que muitos de vocês já devem ter sentido isso. Quando vocês talvez já não acordou numa madrugada, ou de repente numa tarde, ou está trabalhando, e de repente você sente um peso por algo ou por alguém. Nossa, que estranho. Então, é hora de orar. O Espírito de Deus muitas vezes vem e coloca um peso na gente. Você não precisa saber o porquê, às vezes ele vai falar: Senhor, tem algo que precisa sobre aquela pessoa. Eu quero orar porque meu coração está sentindo isso. Vocês já ouviram falar em fumantes
passivos. Um fumante passivo é aquela pessoa que não fuma, mas por inalar, né, muita nicotina, fumaça, né, de quem fuma, ela é chamada de fumante passivo. Pois é, eu quero usar essa ideia de dizer que existe dentro das igrejas muitos cristãos passivos, de espiritualidade passiva. O que é uma espiritualidade passiva dentro desse pensamento? Gente, nós vivemos num mundo onde o mal prolifera. A fumaça que o mal causa está espalhada pelo ar de toda a cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo. Hoje, pela manhã, ao chegar lá no escritório da igreja, o nosso irmão que trabalha lá, o Samuel, talvez vocês aqui conheçam, foi assaltado lá na porta do escritório. A pessoa chegou, o motoqueiro armado, levou o notebook dele, levou o celular. Com a graça de Deus não fizeram nada com ele. Foi um susto, né? Ele já levou o celular da Meire também. Gente, se eu perguntar, imagino que todos vocês têm notícias trágicas por aí. Porque o mal está aí. As pessoas aí fora, não só na maldade da violência, de roubo, mas o mal que se propaga de ensinos, que são verdadeiras distorções de princípios e valores de Deus, se prolifera pela mídia, entrando através das telas de televisões, entrando através das telas da internet, na casa minha, sua, e que muitas vezes nós nem temos como impedir que aquela fumaça entre. E o que acontece? Que muitos de nós, cristãos, vamos inalando, e a nossa espiritualidade vai se transformando numa espiritualidade dessa forma passiva. Porque nós vamos nos acostumando ao inalar estas coisas, e daqui a pouco nós meio que já quase achamos normal aquilo que se propaga, ou já não nos assustamos mais. Afinal de contas, já inalamos tanto que já nem percebemos mais o gosto, o cheiro, vamos dizer, da nicotina, né, do cigarro, do mal, e nos tornamos passivos. E ignoramos também. Por quê? Porque nós estamos passivos, nós nem sequer mais percebemos o mal que está diante de nós. Nós precisamos cuidar, precisamos nos alinhar e deixar de sermos cristãos passivos. Volte para buscar o Senhor. O segundo ensino que eu percebo aqui é porque ele busca, mas ele não busca de uma maneira assim, porque eu penso assim, se o texto só disser, voltei o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, pronto, para mim era suficiente. Daniel, foi buscar, não, mas o texto dá ênfase. Ele coloca lá com oração, com súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Ele busca intensamente, com zelo, com fervor. Quando nós desejamos interceder, nós precisamos interceder com fervor. É isso que ele está querendo dizer. O que eu entendo com isso? Como é que eu vou interceder por alguém, por uma nação, com fervor? Vou interceder pela Fábio. Ela pede para orar pela família. Aí eu leio lá, ou eu olho para Deus e falo, Deus, a Fábio está pedindo para orar para a família, tá? Como é que vai ter fervor numa oração? Como é que eu vou orar com zelo? Eu preciso primeiro
Tem empatia. Entende? Você tem empatia por aquilo, pelo pedido, pela nação a qual eu vou orar. Você é o Nepal. Como é que se gera empatia? O que é empatia? Empatia é o sentimento de me colocar no lugar do outro e tentar sentir o que ela está sentindo. Então, eu vou orar pela família, eu preciso parar um pouco. Eu preciso aquietar meu coração. Percebe como oração não é algo tão assim simples. Eu preciso, sabe, esquecer um pouco de mim. Esquecer lá, né, dos meus problemas. E eu preciso falar, poxa, o que será que está acontecendo com a Fátima, com a família dela? Deus, por que ela está pedindo oração? Me ajuda, Senhor, a sentir a dor que está no coração dela. Me ajuda a ficar um pouco no lugar dela. E aí, quando tem empatia, eu começo a orar com você, com fervor. Porque a dor dela passa a ser minha dor. Aí eu sou capaz de jejuar. Peraí, Deus, não vou aceitar isso, né? A família dela precisa ser restaurada, consertada. É como se fosse minha família. Então, gente, orar é algo que faz as pessoas hoje pensam que orar é entrar num quarto, ler lá o papel lá que foi dado. Senhor, ó, peraí que eu estou passando um e-mail para o senhor. Ó, recebi aqui hoje da rede de oração. Ó, o Martins está pedindo para orar pela Sueli. Ela bebeu água demais hoje. O fulano está não sei o quê. Aí terminei de orar, saí correndo. Passei um e-mail para Deus. E eu vou dizer assim, ó, eu fico assim às vezes porque eu fico pensando, eu tento imaginar como que os intercessores recebem isso, como eles fazem no seu dia a dia. Aliás, um dia eu preciso sentar cada um e perguntar isso. Como é que você age quando você recebe esses e-mails, né? Como é que isso funciona para você? Porque eu fico pensando que se meus filhos chegarem para conversar comigo e virem passar e-mail para mim, ó pai, o negócio é o seguinte, não, para. Vamos conversar direito. Você está querendo pedir não sei o que, por alguém, ou por quê, mas por que razão você está fazendo? Qual é o motivo? O que te motiva a vir aqui falar isso? Você entende, gente? Então, oração é algo que precisa ser, sabe, trabalhado, com cuidado. E eu vejo que Daniel tem esse senso de zelo, de fervor. Ele se coloca no lugar. Basta você ir lendo as orações, você vai ver que ele sempre coloca um nós. Estou nessa. Faço parte disso. Isso é empatia, essa capacidade de compreender o sentimento de outra pessoa, imaginando-se na mesma situação. E aí sim eu sou levado a orar com fervor. E você sabe que nós não oramos com fervor a fim de mudarmos Deus. Eu já falei isso uma outra vez. Não pense que a tua oração vai mudar Deus. Alguém já disse para você que Deus é imutável? Mas nós somos movidos pelo amor a orar com fervor. Porque quando eu amo e eu me coloco no lugar do outro, eu sou levado a orar com fervor. A minha oração, ela pode não mudar Deus, mas eu mudo. E quando eu estou lá orando, Deus me muda e me coloca no plano dele e no momento certo. E talvez ele vai dizer para mim algo. Eu tenho algo para fazer lá na família da Fátima. Eu vou fazer. Espera que verá. Porque sabe a resposta? Seja outra. Eu estou tratando com eles. Não importa. Mas você ficar ali, Deus vai te falar algo. Deus iria libertar Israel. Não foi a oração de Daniel que mudou a história. Vocês estão entendendo? Deus falou, 70 anos eu vou tirar. Só que Daniel, que eu disse, entrou na história. É isso, nós precisamos ter o desejo de sermos participantes da história de Deus, que Ele está construindo. Agora nós não devemos pensar que somos nós que vamos manipular Deus na história. Você vai orando, você vai orando, você vai orando, você vai percebendo que o teu coração vai mudando. E você vai se entrando nessa história. Ele vai revelando para você os planos dele. Ele vai revelando os sonhos dele. E você vai
entendendo, compreendendo, vai percebendo que Ele está no controle, e você vai descansando, Ele vai ministrando a você. Agora, se nós achamos que nós vamos mudar Deus, e cada um está achando que vai mudar Deus, eu vou te falar, Deus está perdido. Porque vai ser difícil para Ele. Se Deus fosse atender o ser humano, nós já estaríamos todos mortos. Porque tudo que nós desejamos é soberba, é vaidade. Porque nós nos apegamos às coisas que não deveríamos nos apegar. Agora eu aprendo outra coisa nessa oração de Daniel. Verso 4 e 6. Eu vou destacar algumas coisas, eu não vou ler todos os versos, mas algumas coisas dentro desses versos. Preste atenção. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, verso 5, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. O que eu quero dizer é que nós precisamos muito mais do que simplesmente empatia. A empatia é importante na intercessão, como eu disse, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos nos identificar com aquele com quem oramos. Eu vou repetir o que é empatia para vocês entenderem. Empatia é uma capacidade de compreender o sentimento de outra pessoa. E eu me imagino a situação dela e vou interceder diante disso. Agora, eu estou dizendo que você precisa ir além. Você precisa também se identificar. Não só imaginar, não só compreender aquele sentimento que pode estar no coração daquela pessoa, mas se colocar no lugar daquela pessoa. Se coloca no lugar, assume os erros dela, assume os pecados dela, assume a dor daquela pessoa. Jesus, quando foi para a cruz, ele assumiu os nossos pecados. Daniel, se você conhece toda a história de Daniel, diz que Daniel era um homem justo, reto. E você sabe que os caras queriam, os poderosos, eles queriam pegar Daniel. E eles ficavam seguindo Daniel para ver se Daniel cometia algum erro. Daniel, ele era muito importante no reinado. Imagina como se fosse um ministro. E eles ficaram, até que disseram: olha, esse cara é santo demais. Ele não comete um erro, ele não comete uma injustiça, então nós vamos armar uma mentira para poder pegar ele. Aí eles criaram a ideia lá de fazer estátua, todo aquele negócio, porque sabia que ele era fiel a Deus, então isso ele não ia deixar de ser. Ele era santo. Mas você lê agora o texto, e você lê o texto, ele diz assim: temos pecado e cometido iniquidades. Por quê? Porque ele agora se coloca junto com esse povo. Ele poderia fazer, sabe aquela oração? Senhor, perdoa este povo, é pecador, eles são iníquos. Não, ele diz: temos pecado. Você sabe que, só entre nós aqui, tá? Nosso grande problema é que nós intercedemos pelo nosso vizinho. Nós intercedemos, sabe, para aquela pessoa que você acha que é chata, ou para aquela pessoa que você sabe que é mãe de candomblé, pai de um terreiro, mas nós intercedemos como nós somos perfeitos, santos. E aí nós colocamos diante de Deus, cheio dentro da nossa soberba santa, para interceder. Nós não nos identificamos com as dificuldades, com a luta, com a dor daquela pessoa. Entende? Daniel se coloca junto nesse pecado. Você sabe que às vezes a nossa oração
sem que nós sequer percebamos, ela tem arrogância junto. E nos esquecemos de onde viemos. Porque nós também somos pecadores. E nós precisamos nos lembrar disso. E tratar todas as pessoas com amor. E eu penso que muitas das orações realmente estão carregadas de preconceitos. Sentimento de superioridade. Sabe quando nós oramos por um pecador, deveria cair lágrimas nos nossos olhos. Eu fico imaginando que a verdadeira oração ela deveria nos levar a prantos. George Whitefield, vocês já ouviram falar? Diz que ele orava para Deus, e esse homem disse que orava 8 horas por dia. Eu não vou contar os grandes feitos dele, porque é muito tempo agora, mas uma das frases dele, ele dizia: Senhor, eu quero que os meus ossos doam por causa dos pecadores, porque eu quero clamar por essa vida, eu quero ficar sentindo a dor para poder orar e clamar por eles. Assim deveria ser. Nós tínhamos que nos identificar com o outro na intercessão, assumir o lugar do outro. E aí eu fico olhando e fico pensando que aquela pessoa está naquele lugar perdido, às vezes invocando demônios sem saber. E sabe, eu tive que estar ali pensando: sou eu estou junto com ele fazendo isso? Eu quero a tua misericórdia, eu quero sair deste lugar, Senhor, eu quero ver a luz. Eu me identificar com aquela pessoa. Eu fico pensando: Deus, aquela pessoa precisa tanto ser abraçada. Eu posso ser até ela e abraçá-la. Agora, se eu fico olhando para ela e falo: nossa, ela está nas trevas, eu fico meio assim: Senhor, ajuda ela, está lá nas trevas. Mas que tipo de oração que é essa? Percebe? Não, eu preciso de uma oração que Senhor, eu quero ir. Aí no final você é capaz de falar: envia-me a mim, Senhor. Nós precisamos nos identificar com isso. Nós precisamos chorar pelas pessoas que estão perdidas, clamar por elas. Quando você lê o verso 4, 7 e 9, eu vou ler só uns pedaços. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia. Deus guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Deus é grande, Deus é temível, Deus guarda a aliança, Deus é misericordioso. No verso 5 ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Deus é justo. No verso 6 ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Deus é perdoador. Bom, o que eu quero dizer com isso? Daniel me ensina mais uma coisa na intercessão. Quando eu oro, eu preciso confiar no caráter de Deus. Sabe, as palavras de Daniel referente à pessoa de Deus não são expressões de alguém que está tentando manipular Deus. É mais de alguém que conhece Deus e que confia no caráter dele. E eu vou dizer algo aqui. Muitas orações que eu ouço são expressões de pessoas que desejam manipular Deus. E eu tenho medo que algumas pessoas, não estou dizendo de todas, mas às vezes eu ouço algumas pessoas e elas oram e aí elas dizem assim: está escrito. Pronto. Elas podem até usar de maneira correta, mas a grande maioria, elas fazem essa citação com a intenção de quererem aprisionar Deus por meio da palavra dele. Esse está escrito bem amarrado com um versículo bíblico. Aí quer dizer: não, mas Jesus disse está escrito. Mas veja que Jesus disse está escrito para quem? Para Deus? Pai? Para o diabo?
O diabo veio tentar e ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora as pessoas voltam para Deus e elas aprenderam que, não, Deus disse, Deus é zeloso em cumprir a sua palavra, e fazem toda uma lógica construtiva que parece muito bonita e agradável, e fala: a partir disso agora Deus vai me obrigar a fazer o que eu quero. E veja como é que isso é simples e perigoso, porque aí elas usam versos. Eu vou pegar um verso aqui solto, né? Está escrito, Filipenses capítulo 4, verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Bom, está escrito. Então, uma vez escrito, o indivíduo, né, ele resolve, sem consultar até mesmo o próprio Deus, porque nessas horas ele não quer consultar Deus, né? Ele vai lá e ele ouviu na televisão que tem uma oferta muito legal de um carro. Poxa, eu estou doido para trocar meu carro, mas ele já está apertado. Eu estou doido para trocar meu carro. Não, isso é uma oferta. Nossa, não, tem que comprar agora. É promoção. Tem sei lá quantos, 5 mil já de bônus na entrada, não sei o que, E ele vai lá e dá o carro dele, assume um monte de compromisso, parcela, ele já estava aqui com a goela apertada. E aí ele vai, daqui a pouco ele não consegue pagar. Daí ele chega para Deus, intercede e fala: Deus, está escrito que o Senhor, na sua riqueza, na sua glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. A minha necessidade agora é pagar a conta, Senhor. Essa é a minha necessidade. Supra aí, se vira, o Senhor diz, está escrito. E ele vai falar mais para Deus, o Senhor é o quê? Zeloso em cumprir a sua palavra. O Senhor quer que eu dê mau testemunho do Senhor ainda? Porque o Senhor vai se envergonhar se eu disser para o meu irmão lá: olha, Deus disse que ia suprir, mas eu estou devendo. Percebe como pessoas intercedem muitas vezes de uma forma errada? Entendeu, queridos? Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, mas não queira manipular Deus. Nós não temos o direito e não temos capacidade sequer para manipular Deus. Quando intercedemos, eu não posso querer usar a Bíblia até mesmo para com isso querer pressionar Deus a fazer algo. Eu posso estar até orando por um motivo que é bom, eu posso estar orando por um missionário, mas eu não tenho o direito de dizer para Deus: Senhor, está escrito que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada faltaria. O missionário está dizendo que não tem geladeira, Senhor, que vergonha. E às vezes nem sei a causa porque ele não tem a geladeira direito, né? E às vezes Deus está falando: eu preciso deixar isso de geladeira por um tempo, eu quero provar, quero ver se ele consegue comer a carne, sol. Gente, intercessão não é meio para pressionar Deus, mas é de participar da história com Deus, é de alinhar o coração com Deus. Confie no caráter de Deus, confie em Deus. Estou passando por dificuldade, o missionário está passando por dificuldade, você vai interceder, mas eu sei que o Senhor é perdoador, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é justo. Eu estou trazendo diante do Senhor essa dor, esse problema. Eu confio no Senhor. Nunca pense em ser Deus, porque só o louco vai querer manipular Deus, porque ele vai se achar maior que Deus. Ele vai querer fazer Deus o seu servo. Lúcifer caiu porque ele quis roubar a glória de Deus. Precisamos ter fé, confiar em Deus, confiar no seu caráter, simplesmente. Eu quero fechar aí. Eu quero dizer simples palavra: ao intercedermos, só para te relembrar, devemos buscar alinhar nossas orações com o momento de Deus na história. Primeiro princípio. Segundo, precisamos sair da passividade. Quando eu vou orar, eu preciso ser intencional. Eu vou orar, vou buscar Deus,
E eu devo orar com fervor. Com fervor. Precisamos nos identificar com aquele a quem oramos. E precisamos confiar em Deus, no seu caráter. Descansar nele. Eu orei 5 anos por uma nação. Eu não orei, hoje eu entendo isso. Porque eu simplesmente escolhi aquilo. Hoje eu não oro mais. Não oro. Porque hoje o Espírito Santo tirou isso do meu coração. Foi um momento, entende? Foi um momento da história de Deus comigo. Talvez outros, naquele momento, era para orar pelo Irã, pelo Iraque, mas aquilo era o que Deus queria comigo. Eu fui entendendo aquilo. Eu fui me apaixonando por aquilo, até eu queria ir para lá. Quase que a igreja aqui me enviou para lá. Cheguei até preparar, fui até. E aí Deus fechou a porta, não era para ir. Depois dali Deus cortou e começou a mostrar outros caminhos. Mas interceder é você permitir que o Espírito Santo te conduza ao mover de Deus na história. E às vezes vai ser um longo prazo, às vezes pode ser curto, mas você vai fazer parte dessa história. E eu não sei. Se você me perguntar, não sei, mas eu imagino que um dia eu vou chegar no céu. De repente, vai ter muitas vidas lá. Deus falou: isso aqui foi fruto de orações. Você fez parte disso junto com um monte de exército. Você pode ser parte da história, da conversão de muitas pessoas que às vezes vão para o apelo da igreja, porque você estava orando por salvação. Aí você fala: mas não fui eu. Não, mas estava ali, lançando a semente, oração, clamor. Nós não sabemos que Deus pode realizar por meio de uma oração. Mas Ele faz grandes coisas. E a sua oração é muito importante. Por isso que nós temos esse período da jornada de oração. Deus eterno, quero te louvar, te agradecer. Nós podemos estar aqui, Senhor de Deus. E a minha oração hoje é que o Senhor possa levantar nossos intercessores. Que o Senhor possa colocar em cada coração, Senhor, o peso da oração. Nos ajuda a alinhar nossas vidas aos teus planos e projetos. Ajuda cada um, Senhor, a identificar o momento da história que eles se encontram, da história daqueles que estão ao redor deles, para que eles possam entrar nessa intercessão da maneira certa e correta, Senhor. Deus, eu oro para que todos aqui possam ter experiências extraordinárias contigo, como tantos outros já experimentaram, que eles também possam, Senhor, experimentar mais e mais. Que a nossa igreja possa experimentar mais e mais. É o que eu te peço hoje. Se é possível, derrama sobre nós uma unção nova. Nos leva, Senhor, a estar na sala do teu trono, Senhor, a ouvir os teus segredos. Coloque em nós o peso que está no teu coração. Nós queremos, Senhor, poder fazer uma oração verdadeira, Senhor. Uma oração alinhada, Senhor. Uma oração que está na ponta dos teus lábios. Então, Senhor Deus, ajuda-nos a sentir o que o Senhor sente. Sabe, Senhor, como diz aquele cântico antigo, Espírito Santo, guia-nos, vem dirigir o nosso querer, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir. O Espírito vem nos conduzir pelos caminhos do Pai. Vem, nos leva no teu vento, nos carrega.
queremos, Senhor, que ansiamos ser conosco, Deus. Hoje sim.